Olá, pessoal! Estamos aqui no Android Studio para poder aprender um pouco, como desenvolver telas e trabalhar um pouco com ele. No caso, o Android Studio tem algumas ferramentas muito práticas e muito fáceis de trabalhar. Então, veremos do início uma tela em branco, Então, começaremos um novo projeto e trabalharemos então uma nova tela. Vamos clicar em próximo e aqui basta digitar o nome da aplicação que nós queremos. Vamos colocar, por exemplo, o Hackbook 60. Dessa forma, teremos o nome da nossa aplicação. Desta forma, você pode dar o nome da aplicação do jeito que você quiser, lembrando que isso aqui pode ser digitado no futuro, então não fique fechado a isso. Esse nome do pacote é importante e não precisa ser necessário neste momento, não precisa ser trabalhado neste momento. Aqui é o nome da pasta, onde você vai salvar, então para mim já está na pasta do Android Studio que eu determinei, então está. Você pode trocar a linguagem, Aqui estaremos trabalhando na linguagem Java, mas usarei bem pouco da linguagem para a gente poder trabalhar, então usarei mais a parte visual, e é o que mais será necessário para este momento. Então, vamos usar um Finish e estaremos prontos para poder começar. Nesta parte, já foi aberto para a gente poder trabalhar diretamente com o Android Studio. Então, ele já abre para a gente na parte Java, onde você vai ter a Main Activity, que é a sua atividade principal ou a sua tela principal. Então, neste caso, é importante detalhar algumas coisas, como, por exemplo, esta parte onde ele vai determinar o que ele está sendo aberto em primeira instância. Activity Main é justamente o nome do layout que está sendo trabalhado. Como procurar e como encontrar? Esse Activity Main ele vai ficar localizado nessa pasta Res. E se você clicar aqui, ele abrirá então a parte de Layout. Nessa parte de Layout, podem ver que está com o mesmo nome. Então, este layout é o layout da nossa tela principal e é com ele que a gente vai poder trabalhar. Ele já, inclusive, deixou ela aberto para a gente. Neste mini curso, eu estarei tratando duas telas. Então, essa primeira tela principal e uma outra que nós iremos criar juntos. Aqui também temos alguns valores importantes, como, por exemplo, o Drawable, onde ele vai poder trabalhar algumas questões de desenho, de imagens e tudo mais, que a gente vai utilizar, e também esses valores, que é onde está, por exemplo, o nome do nosso aplicativo, onde eu disse que pode ser modificado. Então, nesta parte string é onde está determinado o nome do nosso aplicativo. Mudando aqui, mudaremos também o nome do aplicativo que estará visível no celular. Em Activity Main, temos aqui essa tela, que é a nossa tela onde queremos trabalhar, e ela é dividida em alguns aspectos. Então, essa parte onde eu estou trabalhando, no design, ela vai mostrar como está ficando para mim. Então, essa primeira etapa seria o nosso design, Então, ele tem um fundo branco apenas escrito essa palavrinha aqui, e essa outra de cá é para você ver sem nenhum detalhe. Então, as duas representam a mesma coisa. Então, eu poderia clicar aqui e simplesmente deletar esta frase. E aí eu teria um layout em branco. Como colocar e como detalhar, então, esse layout? Tem de várias maneiras. Se você procurar o fundo, vou colocar uma cor de fundo, você pode ir para Background e aqui você pode determinar, por exemplo, uma cor de fundo, seja ela qual for. Eu já preparei algumas imagens, então eu já tenho uma imagem de fundo para ser colocada aqui nesse primeiro exemplo. Então, não usaremos, por enquanto, nenhuma cor aqui. Caso vocês prefiram, podem ser utilizados sem nenhum problema. Então, aqui eu já fiz alguns botões, já fiz algumas coisas que a gente vai poder trabalhar, e inclusive eu determinei o meu background, esse BG seria o que eu fiz no Photoshop. Então, vou selecionar todos aqui e vou jogá-lo lá na pasta Drawable do Android Studio. Então, eu vou ir lá para o meu Android Studio, lá no Hackbook 60, e aí lá na pastazinha Drawable,
simplesmente eu vou soltá-la ali, e ele vai, então, determinar, né, em que pasta eu estou soltando. Aqui iremos colocar na pasta Drawable e não em nenhuma outra, nenhum hífen, nem nada. Então aqui eu estou na pasta Drawable. Então, verifique aqui que é o caminho de onde vai estar as imagens agora. Quando você aplicar um OK, ele vai aparecer todas as imagens aqui. Se você der 2 cliques, ele vai abrir essas imagens para a gente. E como colocar aqui? Da mesma forma. Então, a gente pode clicar aqui no nosso layout, procurar pelo background. Então, quando você encontrar, aqui do lado tem um cliquezinho onde você pode simplesmente atualizar o nosso background. E aí ele vai ficar com uma imagem de fundo. Então, essa é uma segunda forma de trabalhar a imagem de fundo. Então, ou você coloca uma cor ou uma imagem. Neste caso, agora estaremos trabalhando com esta imagem. Para a gente poder trabalhar alguns botões, precisamos então mostrar alguns detalhes. Por exemplo, eu não posso simplesmente pegar aqui e arrastar isso aqui para cá, ele não permite. Então, eu teria que trabalhar a partir daqui. No caso, eu poderia colocar um botão, só que este botão não é muito editável. Então, para ser trabalhado de uma melhor maneira, a gente pode colocar uma imagem, que aqui é chamado de Image View. Posso simplesmente arrastar essa Image View e aí determinar o que vai ser essa imagem, né? Então, por exemplo, eu quero o botão Entrar, que eu já fiz, que eu já coloquei aqui. Então, vou clicar e aí ele vai me dar, então, este botão que já foi desenvolvido. O tamanho dele é importante, né? A gente precisa determinar aqui um tamanho prático. Ele pode ser movimentado, ele pode ser editado da maneira que a gente quiser. Então, neste caso aqui, coloquei um botão mais ou menos no tamanho e você pode editar isto aqui. Então, por exemplo, na largura, a gente pode colocar uns 200 dp, enquanto na altura a gente pode colocar uns 70 dp para ficar padronizado. E, dessa forma, o meu botão vai ficar justo e um tamanho ideal. Você pode customizar, né, da maneira que preferir. Eu farei a mesma coisa com o botão sair, né? Então eu puxarei outro image view, né? Coloquei aqui embaixo e colocarei o botão sair. E como eu já tenho as pré-definições, né, 270, posso fazer a mesma coisa com este botão. Então, no caso, ele vai ter 270 de altura. Agora, só alinhar os botões e eu tenho que ajustar ele à tela. Aqui os botões estão soltos, logo aparecerá essa marcação, que é onde ele determina que eles não estão fixados na tela. Então, por imagem a imagem que você colocar na tela, você tem que ajustá-las. Basta clicar e aqui aparecerá para mim esta imagenzinha e quando você clicar ela à esquerda ou à direita, ela já vai ajustar a tela automaticamente. Outra forma de fazer também é você clicar aqui e arrastar para onde você quer que ele se posicione. No caso, eu posso arrastar para este botão e ele vai ficar ajustado para o início do nosso botão. Então, desta forma, ele já se ajustou e agora ele não possui mais aquele erro, né? Eu farei a mesma coisa com este baixo, ajustando os 4 lados. Na verdade, os 3 lados. No caso, para ser ajustável, eu preciso ajustar no mínimo 3 lados, né? Então, se eu não tiver este lado de baixo, ele continua gerando erro. Quando eu ajustar isso daqui, ele já consegue se posicionar, né? Então ele já consegue se localizar na nossa tela e ele já consegue aparecer para a gente estes 3 lados aqui. Então, dessa forma, né, bem simples, fica fácil de orientar, né, o que você vai querer e o que você vai trabalhar. Do lado azul aqui, fica fácil de visualizar também o que eu coloquei. Então, aqui eu tenho as Image View e no fundo, né, simplesmente um background, por isso que ele não mostra que é uma imagem também. Então, duas Image View por fundo. Então, se eu quiser colocar um texto aqui em cima, eu poderia ou colocar uma outra imagem, né, para ficar com a mesma fonte, uma vez que eu não tenho essas fontes, né? Ou simplesmente trabalhar com o Text View.
O Text View, então, é uma ferramenta de texto, onde a gente pode editar o texto que eu quiser. Aqui em Text, eu vou determinar qual o texto que vai aparecer. Então, eu poderia colocar, por exemplo, aplicativo Hackathon. E aqui ele já colocou para mim, né, com algumas problemáticas, uma vez que ele está bem pequeno, né, e ela pode ser ajustado aqui também. Então, se eu percorrer a tela, eu posso simplesmente encontrar onde ele fala tamanho, cor e tudo mais, onde ele se encontra por aqui, e aí eu posso ajustar. Então, em Text Color, né, eu vou determinar a cor, posso clicar e colocar uma cor ou uma que eu já tenho pré-preparado, ou simplesmente colocar uma cor em hexadecimal, buscando aqui em paleta de cores. Então, vamos supor que eu quero colocar ele branco, então eu posso simplesmente arrastar ele tudo para o branco, dar um OK. E agora eu posso também ajustar, né, o seu tamanho, que é em Text Size. Então, eu posso vir para cá, colocar um 24, que acho que está um tamanho OK. Ajustado também ao tamanho da tela. E agora eu preciso ajustar ele na tela, né? Então, neste desenho aqui, eu preciso colocar os 4 cantos dele, os 3 campos, né? No mínimo 3 campos aqui, para ele poder se ajustar e não der erro na minha tela. Então, desta forma, eu já tenho uma tela inicial, digamos assim, bem simples, bem simplória, mas só para mostrar como funciona no Android Studio de uma maneira bem simplificada. Desta forma aqui, a hora de trabalhar, eu posso testar a minha aplicação para ver se está tudo funcionando, e aí eu simplesmente vou clicar aqui, ó, podemos configurar, né, um novo celular, ou simplesmente utilizar, né, por padrão o nosso emulador. Então, eu já configurei aqui uma emulação. Se vocês quiserem configurar uma nova emulação, teria que rodar aqui a configuração, né, esse AVD Manager, onde ele vai poder configurar um novo aparelho celular. Então, eu já tenho alguns pré-configurados aqui. A configuração é bem simples, basta você criar, né, um dispositivo virtual. Caso tenham dificuldades, né, o ideal seria você procurar um que tenha um tamanho específico de tela que lhe agrade, que pareça com a sua, e outro que você procure, né, de uma forma que não fique muito pesado. Eu recomendo ou o Nexus 4 ou o Pixel 2. E ao fazer isso daqui, na hora de trabalhar, é importante também você baixar imagens em x86, caso vocês estejam trabalhando com o Windows. Desta forma, né, já tenho uma pré-configurada, já tenho instalado, né, essa parte Oreo, então já tem outras aqui mais avançadas, mas eu já tenho a Oreo instalada. Então, eu vou configurar pela Oreo mesmo, como se fosse um celular com Oreo instalado, e aí basta eu dar um Next, posso fazer outras configurações, como por exemplo, qual o tamanho, né, de RAM que ele vai utilizar, qual o tanto de RAM que ele vai utilizar, qual o tamanho do meu celular, né, por exemplo, ele tem 800 MB, então é um tamanho ok, né, para você fazer teste. E aí o nome dele. Esse que é o nome do seu celular que vai aparecer, como esse celular aula que eu coloquei, né? Então eu poderia colocar aqui celular. Quando eu clicar em Finish, ele vai criar para mim um novo celular. Desta forma, com ele criado, eu posso trocar, né, para este novo celular. Então está aqui celular Hackabook, trocado. Então agora simplesmente eu posso apertar o meu play, né, e verificar se essa tela irá aparecer nesse celular. Então, ok. Neste caso aqui, o meu celular ele já apareceu e aqui ele está então instalando agora a aplicação neste celular. Assim que ele terminar, ele vai então mostrar como está ficando a nossa aplicação. A primeira vez é sempre demorada e eu não recomendo você simular ou emular, né, caso você tenha pouca RAM em seu computador. Então, aqui, essa é como está ficando nosso aplicativo e
tem algumas coisinhas, alguns detalhes, né, que eu posso falar, que eu posso mostrar, como, por exemplo, tirar esta barrinha aqui do nosso aplicativo. Para todos os outros casos, né, está ficando ok, né, está ficando um bom aplicativo, um bom celularzinho, né, com tudo adequado. Mas vamos lá, nada funciona ainda, então vamos fazer esses botõezinhos funcionar. Então o botão sair, né, é o mais fácil de trabalhar. Depois o entrar, ele terá que abrir uma nova janela, né, uma nova instância para a gente. Vamos simplesmente fazer ele abrir, no caso, um novo layout, né, quando eu clicar em entrar. E assim a gente pode trabalhar apenas as telas. Então, aqui em Java, nesse meu aplicativo Java, eu posso determinar qual vai ser, então, a minha funcionalidade. Eu vou iniciar, então, criar, né, uma função que vai fazer a função de entrar, que por enquanto a gente não vai trabalhar, e a outra que a gente vai trabalhar neste momento é a sair. No caso, quando eu estou trabalhando e quando eu quero trabalhar simplesmente na própria tela, aqui eu tenho que passar alguns parâmetros. E o parâmetro necessário seria o parâmetro view. Quando ele fica em vermelho, no caso, eu preciso, né, ele já está falando para a gente apertar Alt Enter, eu preciso importar toda essa parte do Android. Então, eu simplesmente clico aqui, dou um Alt Enter e coloco Import Class. Ele já importou para mim e agora esse aqui vai poder funcionar. Para a gente poder sair da aplicação, o nome que a gente vai poder trabalhar é Finish. Finish, ele simplesmente vai matar a minha aplicação. Agora, voltando para a minha tela, eu posso chamar, né, ao clicar em sair, eu posso chamar aquela funcionalidade de sair. Para fazer isso, basta eu procurar a parte escrita on click. Aqui, encontrei. Como eu já criei e coloquei uma view, ele vai aparecer para mim a funcionalidade sair. Basta fazer isso daqui e agora o meu sair está pronto, né? Então, se eu executar novamente, clicar em executar e ele vai fazer isso um pouco mais rápido agora, ele vai então mostrar, né, o botão sair em funcionamento. Então, ele agora vai instalar a aplicação, então está instalando, e assim que tiver instalado, ele vai abrir para mim automaticamente, e ao clicar em sair, como eu vou fazer agora, ele simplesmente vai fechar a minha aplicação. Aí, aplicação fechada. Então, o Finish ele mata a minha aplicação. E aí a gente pode trabalhar, né, dessa mesma forma, fazendo com que o botão entrar funcione. Então, para isso, vamos fazer um novo layout. Então, para criar um novo layout, eu posso vir em Layout, clico com direito, vou em New e coloco Layout Resource File. Então, essa janelinha é para a gente dizer, né, que vai trabalhar com um novo tipo de layout. Ele já abre em Constraint Layout, que é o que a gente está trabalhando. Basta colocar, então, o nome do nosso layout. Eu vou colocar o nome de segunda underline tela. Nesta parte, ele não vai aceitar letras maiúsculas e nem que você dê alguns espaços. Então, apenas minúsculos separados com underline. Vou dar um OK e ele vai abrir uma nova tela, né? Uma segunda tela para a gente, toda em branca. Eu posso puxar o nosso layout aqui, colocar um background, então vamos colocar um background agora diferente, né? Vou colocar agora com imagem, então vou pegar uma imagem mais azul clara e vou colocar aqui um botão voltar. Então vou puxar um image view, colocando o botão voltar. Nosso botão voltar aqui, ele vai ter também 200 por 70. E vamos colocar ele aqui embaixo. Então, esse vai ser a minha telinha, né? essa segunda tela. Eu posso simplesmente agora determinar algumas coisinhas, né? Fazer imagens, colocar detalhes, falar o que vai ser minha aplicação e como trabalhar com ela.
Eu posso jogar, então, um text view, posso jogar botões, posso jogar várias coisas que eu quiser e para poder trabalhar. Então, trabalhando por aqui é simples e a gente vai precisar menos da parte de programação. No entanto, ela é extremamente importante e deve ser levada em conta. Então, para esta primeira aula, né, para essa primeira parte da aula, a gente vai simplesmente fazer essa parte e depois fica por conta de vocês trabalharem, né? Então, vamos passar para cá e vamos fazer o botão voltar também. Então, vamos lá no nosso Java, né? Para a gente poder fazer essas funcionalidades, a gente pode puxar deste Content View aqui, fazer a mesma coisa, né? Então, para o botão entrar, a gente vai precisar dessa funcionalidade de view e eu vou trazer, né, esse set content view, só que puxando a minha segunda tela. E para o voltar, isso pode ser trabalhado com a mesma forma e com o mesmo nome, voltando para a atividade principal. Então, essas seriam as minhas funcionalidades, né? Então, já tem agora o entrar e o voltar. Então, vamos lá na minha tela principal. Quando eu clicar em entrar, vou lá no onClick. Vamos procurar aqui onClick aqui. Quando eu clicar para baixo, ele vai ter a funcionalidade de entrar. Então, basta clicar. E agora, quando eu vou vir aqui na minha segunda tela, clico em voltar e posso acrescentar no onClick a mesma coisa. Então, eu vou lá procurar, né, onde está o onClick. Posso clicar na setinha e está aqui a parte voltar. Então, percebam que ao você colocar este comando, quando você vai lá no Java, ele já vai ficar com a parte mais escura. Quando você não tem este comando, vamos tirar qualquer isso aqui, né? Vamos simplesmente deletar. Então, deletei. Se eu voltar lá no Java, ele fica cinza claro, falando que não está ativo, não foi usado ainda. Então, vamos deixar a funcionalidade do voltar. Ok, vamos testar isso aqui novamente. Então, ele já está instalando para mim. A instalação ele sempre é cada vez um pouquinho mais rápida, né? Uma vez que você não mexa muito na aplicação. E aqui eu tenho, no caso, o meu botão entrar, que ele vai para essa tela. Eu não configurei o botão, por isso que ele apareceu aqui. Quando eu clicar em voltar, ele vai para cá. Se eu clicar em sair, ele vai fechar. Então, este erro proposital foi justamente porque eu não fiz essa partezinha aqui. Então, eu devo colocar, né, pelo menos 4 pontos. Eu vou colocar, como ele está mais localizado abaixo, eu coloco aqui, ó, esses 3 pontos aqui. Esse quarto ponto, ele é opcional. Lembrando que ele vai ficar fixo com essa quantidade. Então, colocando este botão, algumas telas ele não vai ficar localizado abaixo. Ele pode dar algum erro e se localizar um pouco mais ao centro. Desta forma, ele sempre vai se localizar com este tamanho, esse tanto aqui, ao iniciar esta tela. Então, agora sim, né, erro ajustado. Quando eu clicar em rodar, né, e ele for executar, ele simplesmente vai rodar agora com esta versão corrigida. Então, quando eu clicar em entrar, ele já mostra para mim o botão voltar certinho. Um último detalhe que a gente vai poder trabalhar é falando a respeito daquela tela, né, daquela margem que ele colocou para a gente. Então, se a gente vier neste celular, né, eu tenho aqui essa bordinha. Né? Para tirar isso daí, eu posso vir aqui na parte string, desculpa, style, e aí eu tenho este tema. Então, theme app compact light dark action bar. Então, a partir disso aqui, a gente não tem muitas configurações, né, para poder fazer. Esse daqui, ó, eu posso simplesmente colocar um no action bar. E aí, ele vai sumir com aquela aplicaçãozinha. Então, eu vou executar para mim.
ele vai aparecer e vai poder trabalhar sem aquela telinha, ok? Então, esta é uma configuraçãozinha bem simples de fazer, né? E agora eu tenho a minha aplicação funcional. Alguns outros detalhes importantes também estariam no manifest. Eu vou me ater a falar sobre eles, né? Porque aqui já é uma parte um pouco mais avançada. Então, em termos de criação de tela, de botões e de imagens, esta seria todo o conteúdo para essa primeira parte, para essa aula de hoje, certo? Então, caso tenha alguma dúvida, vocês podem me procurar, podem perguntar, não teria problema nenhum. Então, trabalhar com Android é sempre muito bom e é, por muitas vezes, simples quando a gente procura fazer da maneira mais fácil, ok? Claro que tem como você fazer uma aplicação bem mais complexa, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que saiam bem, boa sorte nesta hackathon. Então, abraços e até mais!